Eu vou ler um texto de onde vou extrair a mensagem desta noite, e eu quero, a partir desse texto, desafiar você, em nome de Jesus, desafiar você a buscar um cristianismo radical. Não se assuste, eu vou explicar, antes de você pensar em confundir a palavra radical com a ideia dos muçulmanos radicais, não é, pastor Fábio? Não é sunitas, xiitas ou qualquer coisa da vida, ou usar a palavra radical no sentido que não é o que pretendo aplicá-lo aqui. Eu peço que você não desligue o celular, não desligue sua TV, não desconecte do culto e me dê o privilégio de traduzir para você o que eu chamo de cristianismo radical. Se você está presente aqui no templo, fique de pé, abra Atos 3 e não feche a Bíblia. Se você está com o celular, tira um pouquinho do YouTube, bota no texto bíblico e acompanhe comigo a leitura de Atos 3, do versículo 1 até o versículo de número 8. Atos 3, de 1 a 8. E eu vou passar para vocês o texto que vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: E Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a hora nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse: Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, e saltando, e louvando a Deus. Afinal de contas, é isso que estamos fazendo aqui hoje. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, abençoe, Senhor, a palavra que vamos receber do Senhor agora. Que esse alimento que vamos receber seja poderoso para edificar a nossa vida, ó Deus, os nossos corações, para transformar, ó Deus, a nossa mente e a nossa alma. Ensina-nos, ó Deus, a praticar e a viver um evangelho radical e poderoso, capaz de transformar a realidade que está em nós e ao nosso redor. É assim que oramos, cremos e pedimos, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Com a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 3, eu quero desafiá-lo a pensar comigo no tema, aquele que o Rodrigo vai colocar para o pessoal que está em casa, praticando um cristianismo radical. Vê se tem radical aqui no templo. Se você de casa ouvir o radical aqui falar o tema, é porque o negócio está bom. Se você não ouvir, é porque está ruim, né? Você de casa, bota no chat se você ouviu ou não. Radicais do templo aqui, qual é o tema? Pode ter que tirar a máscara, senão não vão ser ouvidos, hein? Qual é o tema da mensagem hoje? Vamos juntos? Praticando. Eles não jantaram hoje, mas faz parte, acontece, não é? Praticando um cristianismo radical. Anotem, vocês vão precisar lembrar dessa mensagem. Quando penso na palavra radical, eu me reporto ao pastor John Stott. Eu citei domingo, graças ao pastor Fábio, que me deu um livro que é uma maçaroca de 700 páginas, que eu estou lá na página 300 e tal, já deslumbrado com os temas que Deus colocou ali nas perspectivas missionárias. Quando vi o pastor John Stott abrir aquele livro, eu fui mergulhado por uma compreensão clara de que o evangelho é muito maior do que nós aqui no mundo vamos compreendê-lo. Nós só vamos entender o evangelho todo quando chegarmos no céu, e o Deus que não se pode contar, e um Deus que estrelas no céu não podemos contar, as chama pelo nome. É lá que vamos saber o que o evangelho é. Quando o pastor John Stott disse uma frase, essa frase me chamou a atenção, e John Stott diz o seguinte: todo cristão deve ser tanto conservador como radical. Conservador ao preservar a sua fé, radical ao praticá-la. O que significa ser um conservador que preserva a fé e um radical ao praticar a fé? É o tema da mensagem de hoje, praticando um cristianismo radical. Eu estudei a palavra radical pelo menos 2 dias, e só a palavra, procurando dentro das estruturas do grego, olhei a tradução para o hebraico, a palavra comum no hebraico, mais comum utilizada, fui para a Vulgata Latina e defini lá a raiz da palavra no latim, e irmãos, o sentido do latim, traduzido na Vulgata Latina, é impressionante.
Na nossa estrutura, a palavra radical, enquanto adjetivo, na verdade significa aqueles que chegam até suas raízes. A raiz de um problema, a raiz de um desafio, ou a raiz de uma tarefa ou missão que se quer cumprir. Ali ele busca ser radical. Como traduzimos isso? Note, contudo, que o substantivo latino radix, quando aplicado no adjetivo radical, e veja, radical no meu tema é um adjetivo, cristianismo radical, ele diz respeito a três coisas: raízes, fundações e origens. A Hilda, de forma brilhante, já explicou na quarta-feira que eu posso dizer o que seja um radical raiz, ou seja, enraizado, Colossenses 2,7. Ele tem raízes tão profundas que quando alguém tenta demover a árvore ou tirá-la daquele solo, o trabalho é radical, o esforço é radical, porque ele tem raízes, ele é profundo, ele é firme, ele é sólido. A mesma palavra chamada radix, do latim radix, que traduzimos por raízes, também traduzimos por fundações. E veja que o hebraico e que o grego de Colossenses 2,7 é isso. Paulo diz: enraizados e edificados. É a mesma palavra. Eu fui olhar e falei, gente, o Paulo foi repetitivo, mas é a mesma palavra, mesmíssima palavra. Radix significa tanto o que seja enraizar, quanto também edificar. Ele se refere à fundação. É quando você pega uma casa e vai começar a construir uma grande casa e define colocar um alicerce capaz de sustentar a casa. Por isso é radical. Ela é a sustentação, ela é a base, e se mexer na base a casa cai. O outro sentido de ser radical é a terceira palavra chamada origem. Origem é berço. Berço no sentido de mexeu com a minha família e mexeu comigo. Imagina mexer com o Ravi. Se mexer com o Ravi, vai ter que encontrar esse homem desse tamanho todo aí para tirar satisfações, porque ele vai dizer, mexeu com meu filho, mexeu comigo. Vai falar mal da Bárbara para ver se não vai arrumar um problema. O que na verdade a palavra radical está dizendo é que um homem radical, entenda, não é a ideia daqueles que com postura radical se tornam intolerantes, se tornam grosseiros ou estúpidos. Não é essa a ideia. A origem, de fato, de uma pessoa radical é aquela que, com raízes profundas, resiste às bobagens que lhe são impostas, aos ventos, né, que tentam tirá-la como árvore frondosa e frutífera, e quantas vezes atiram pedras em árvores que têm frutos. Ele resiste enquanto construção, como uma casa alicerçada em boa, veja a palavra radical, fundação. É isso que Jesus diz em Mateus capítulo 7, que a casa sobre a rocha sofre todos aqueles fenômenos e cataclismas e ela não cai. É uma casa radical, ela tem estrutura, ela é sólida. E por fim, a palavra origem, ou seja, tem berço. Tem berço. Quando vi pastor Lucas pregando recentemente aqui no púlpito, ele disse, se disserem isso, se disserem aquilo, e se falarem disso e daquilo, ele disse, eu vou ficar com a minha mãe. Eu disse, tem berço, tem berço. Ele vai olhar para as suas origens, ele vai perceber as suas raízes, ele vai encontrar o seu alicerce e vai dizer, o meu alicerce não tiram, porque é em cima dele que eu estou alicerçado. Por isso eu quero chamar você nessa noite comigo, que me ouve aí na internet, vai comigo praticar um cristianismo radical. Em primeiro lugar, um cristianismo radical fixa raízes profundas na fé. Vou repetir, um cristianismo radical precisa fixar e fixa raízes profundas na fé. Você veja que Pedro e João, quando estão indo ao templo, eles não estão brincando. Eles não estão desocupados, eles estão, eu diria até, irmãos, sobrecarregados com o dia a dia do apostolado e do ministério e do discipulado. Mas quando eles estão indo ao templo, a informação é, eles não vão cumprir um ritual. Pode perceber o versículo 1, não, eles não vão cumprir uma obrigação, não, o texto não denota um descaso na missão. Na verdade, o texto é objetivo no cumprimento da missão. Era Pedro e João subindo ao templo na hora da oração. Ninguém vai desenvolver um cristianismo radical se não entrar para um ministério de vida piedosa, de oração, de leitura da Bíblia. Irmãos, como é precioso encontrar cristãos radicais que lutam e pelejam com Deus em oração. Nossa líder aqui é um exemplo, Fatinha é um exemplo. Fátima tem um ministério efetivo de oração.
Quando olho para os nossos líderes que estão na intercessão e tantos outros, né, como o casal bispo que está aqui, né, sua esposa que está aqui, eu admiro muito, sei do ministério de oração dos irmãos, o que eu posso dizer é que uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra é sim capaz de tornar um crente extremamente radical nas suas condutas e posturas, no que seja raiz, no que seja fundação, no que seja berço ou origem de sua fé. Quando Abraão foi noticiado sobre Sodoma e Gomorra e sua destruição, Abraão não gritou, não esplaguejou, não ficou falando mal de Deus. Ele passou a orar. Senhor, se tem 1, 50, 40, 30, 10, o Senhor vai lá socorrer aquela cidade. Abraão entrou num ministério de oração com Deus. Quando Daniel soube que se mantivesse o seu ministério de oração, poderia ser jogado numa cova de leões, ele não mudou a sua rotina uma vírgula. Ele não alterou a sua prática em um minuto. Eu imagino que ele deve ter, Alex, sido mais arrojado, e eu diria até mais assim, visível do que nunca. Se estava fechada a janela, ele abre. Se estava apagada a luz, ele acende. E ele se ajoelha e ora ao Deus do céu, e diz a Bíblia que ele faz 3 orações por dia. Se isso não é ser radical, me diga o que é. Se isso não é ser um homem comprometido com as suas raízes, se não é ser um homem profundo e alicerçado em Deus, o que é? O que eu vejo é que Pedro e João são capazes de impactar a sociedade daquele dia e daquele tempo, e impactar aquela vida que estava ali no templo, porque eles são homens radicais, eles são profundos na vida com Deus. Tem gente que acha que Deus não está no templo e debocha da igreja, do culto, do templo, né? E diz: eu sou do Ministério Cristo em Casa, eu adoro lá na família, e igreja é bobagem. Eu digo: irmãos, é bobagem nada. As pessoas que não comungam a fé não estão entendendo o que significa ser corpo de Cristo. Nós temos comunhão com Cristo quando estamos, diria eu, ligados fisicamente, entendam, fisicamente ao corpo de Cristo. Eu hoje sou membro do corpo de Cristo e sou em comunhão com a primeira igreja de Campo Grande. O que eu estou dizendo? Corpo de Cristo. Quando hoje pratico uma fé radical, eu entendo que é ser profundo em Deus e estar mergulhado em Deus, é ter intimidade em Deus, em oração, em leitura da palavra e em comunhão com o corpo de Cristo. Por isso eles têm uma vida de estar no templo orando e buscando ao Senhor. Segundo lugar, para praticar um cristianismo radical, o cristianismo radical não se deixa paralisar diante dos desafios. O seminarista aqui vai dizer: pastor, está ficando doido. Só tem um paralítico na história e não são Pedro e João. Por enquanto não, mas podia ser. Você vai entender o texto de Atos 3:2 dizendo assim: e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, um paralítico, punham a porta do templo. O paralítico está na porta do templo, mas 2 paralíticos poderiam passar por ela. Eu vou dizer por quê. Um cristianismo radical não se deixa paralisar diante dos desafios. O que é paralisia, né? Paralisia radical. Paralisia radical é o indivíduo olhar um sujeito daquele caído na porta, esmolando, necessitado, precisando de socorro, e passar e olhar para o lado. Isso é paralisia radical. O indivíduo não consegue se mover diante dos desafios, ele não consegue virar a cabeça, estender a mão para socorrer e buscar agir e andar na direção do necessitado. Quando olho para um texto como esse, eu entendo que aquele paralítico precisa de um milagre, precisa de ajuda, mas só vai receber essa dádiva e essa bênção se a igreja não for paralítica, se o discípulo não for paralítico, se o apóstolo não é paralítico, se o pastor não é indiferente, se o radical tem compromisso e raiz com Deus. Se o indivíduo é indiferente, não é radical, se ele é descomprometido e não comprometido, ele passa pela porta e vai pela porta dizendo: não é problema meu. Estou errado? É interessante que quando o texto diz sobre a questão de ser colocado à porta e pedir esmola, o versículo 3 diz assim: o qual, vendo Pedro e João que o entrando, pediu que lhe dessem esmola. A ação primeira, preste atenção no texto, é do paralítico. Você tem um paralítico cuja paralisia é só física. A língua funciona muito bem, os olhos estão muito atentos e ele quer resolver as necessidades dele. Ele é um paralítico paralisado fisicamente, eu diria ali para andar, mas ele quer se mover. Faça alguma coisa por mim aí, versículo 3.
Por favor. Agora veja, poderiam aqueles homens ser apresentados como indiferentes. Não, a gente está ocupado, olha, perdoe, nós somos do alto clero aí da igreja, é isso mesmo? Pedro e João, imagina, Pedro e João, o que há de melhor ali, né? Hein? Eles seriam os Hernandes, os Nicodemos, os da vida, os caras top. A gente está muito ocupado, eu tenho uma live lá em São Paulo, eu tenho uma live lá no Nordeste, eu vou entrar ao vivo agora na TV Boa Nova, eu vou dar uma entrevista não sei aonde, você perdoa, você vai ficar para outro resolver. A igreja da paralisia, ela às vezes vai passar indiferente. Eu olho para esse texto aqui e entendo que não. Homens de Deus como Hernandes, como Nicodemos, como Pedro, como João, como Carlos Elias, né? Como Anderson, como Henri, como Lucas, né? Como qualquer pastor de nossa equipe, pastor Adiel, não vão passar com indiferença. Nós vamos olhar para aquela pessoa nos olhos e vamos dizer exatamente assim: eu não tenho, talvez, o que você está pedindo, dinheiro, né, riqueza nós não temos, mas o bem mais precioso que você precisa nós temos. Em nome de Jesus, levanta aí, anda. Um cristianismo radical não se deixa paralisar diante do desafio. O desafio é um homem que é coxo desde que nasceu, um homem que está necessitado há muito tempo, um homem que está excluído da sociedade e vive à margem dela, um marginalizado. Mas para Pedro e João, eles não estavam paralisados, eles resolveram amar aquele homem. Era compaixão e graça para cima dele, com compaixão e graça. Queridos, dificuldades paralisam você? Um homem paralítico desde nascença é para você um grande desafio? Ou alguém que você nem vê e nem enxerga? Pergunto, ameaças paralisam você? Gente que diz que você não é bom o suficiente, que você não tem um ministério aqui, ou aponta o dedo para você e diz assim: seu lugar não é aqui. Você tem medo disso? Atos 4,17 diz que eles ameaçaram o quanto puderam, Atos 4,17, e disseram mais: parem de ensinar, Atos 4,18, mas nenhuma ameaça os paralisou, porque aqueles cristãos eram radicalmente comprometidos com Deus e nunca indiferentes à necessidade dos outros. Terceiro lugar, irmãos, por que estamos chegando a um ano de ministério? Porque nós não somos indiferentes, nós temos raízes. Por que chegamos a um ano? Nós somos profundos, nós estamos edificando e alicerçando o ministério sobre a palavra de Deus, e nós temos hoje um compromisso de ajudar todos aqueles que estão à nossa volta, caídos, de pé, levantados, quedados, quebrados. Nós não somos indiferentes às necessidades deles. Isso é um ministério radical. Terceiro lugar, um cristianismo radical não negocia princípios fundamentais do evangelho. Por que um evangelho radical, ele subsiste, ele tem princípios, e ele avança e ele prospera? Porque um cristianismo radical, repito, não negocia princípios fundamentais do evangelho. Dê uma olhada em Atos 4,3, olha onde eles vão parar, porque não abrem mão dos princípios que estão defendendo. Atos 4,3, lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. É abrir mão do princípio ou cadeia? Eles, eu vou para a cadeia. Lá na cadeia eu tenho água, comida e roupa lavada, e tem o Espírito Santo lá dentro, eu posso cantar louvores. Paulo e Silas. A gente vai ensaiar lá o ministério radical na prisão, a gente está meio sem tempo, né? A gente sai aqui, toda hora paralítico, coxo para curar e tal. Bota a gente lá uma noite para ter uma noite de paz. Lá vou dormir lá, ainda vou voltar, afinadinho. Paulo na prisão mandou carta para tudo quanto é igreja, foi o maior escritor. Deus usa. O que eu vejo aqui é que aqueles homens não tiveram medo de não negociar princípios. Primeiro princípio, Atos 4,2, eles estão pregando, sabe o que, Alex? A ressurreição. Por que a ressurreição não é interessante? Por que ela não é interessante? A ressurreição prega juízo, a ressurreição prega prestação de contas. Hein, Vânia? Prestação de contas. Vai chegar lá e vai mostrar as mãos, Vânia. Deu um microfone para você cantar, Vânia. Você cantou? Graças a Deus cantou, né, Vânia? Deu marido para você cuidar, você cuidou? Graças a Deus, tem 2 anos já que Vânia está aí, E cuida, hein? Quando eu olho para a ressurreição, entendo que ministério lindo é a ressurreição. A Bíblia diz assim: o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? Agora, por que o pessoal, Atos 4,2, está com medo da ressurreição? Porque eles querem a reencarnação. O que é reencarnação? Esse negócio é top, né? É uma mentira, mas é top. A reencarnação é o seguinte: você fez errado, volta depois na outra vida e tenta fazer de novo, tenta corrigir que vai dar certo. Aí, a segunda chamada, a recuperação.
É engraçado como a gente acredita naquilo que a gente quer acreditar, mas o Evangelho é o Evangelho. E quando você pega de Atos 3, a partir do verso 9 até o capítulo 4, versículo 2, Pedro e João não negociam, Alexandre, uma vírgula, pastor Fábio, do Evangelho. Eles chegam a dizer que o Evangelho de Deus é prestação de contas, eles chegam a dizer que o Evangelho de Deus é exclusivismo. Só tem um caminho, irmãos. Olha eles botando o dedo lá na liderança lá deles, lá que estava acusando eles, entendeu, Lúcio? E disse assim: em nenhum outro há salvação. Os caras estão pregando salvação no sábado, entendeu, pastor Fábio? Tem gente aí que prega salvação no sábado, é o sábado. E estão pregando salvação na sinagoga, estão pregando salvação no livro, estão pregando salvação em cumprir 10 mandamentos, estão pregando salvação num monte de lugar. Aqueles homens corajosos não negociam o Evangelho e dizem, Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso é radical, pastor. Os caras estão com uma arma na cabeça, a chave da cela está na mão, vão passar a noite da cadeia e não sabem se vão para um juízo e vão ficar presos muito tempo, não sabem. Mas eles são radicais, porque eles sabem que a porta é estreita, sabe, Alex? O caminho é estreito. E é nesse sentimento que eu entendo o que significa ser radical. Olha o recado dos indivíduos quando vieram com ameaças, né? E com o jogo de empurra, para ver se eles amaciavam o sermão. Bota um pouquinho de açúcar nessa Novalgina aí, meu querido apóstolo. Está muito azedo esse negócio. Está muito margoso, né? Dá uma adoçada nesse limão que está pesado. Não, olha o que eles fazem com o Evangelho diante daqueles homens. Atos 3, 22 e 23. Porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará entre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis e tudo quanto vos disser. Está apontando para Jesus. Agora veja o 23. Isso é radical, irmãos. Não tem meio caminho não. E acontecerá e toda alma que não escutar esse profeta, o que acontece com essa alma, Alex? Será exterminada. Radical o negócio aqui. Quando eu olho para essa mensagem, eu entendo por que eles dormiram uma noite na cadeia e no outro dia, ameaça em cima de ameaça, porque o Evangelho tem posição, sabe, pastor? O Evangelho é raiz, o Evangelho é profundo, o Evangelho é alicerçado num Deus eterno, numa verdade imutável, revelada de Deus para os homens, e aqueles homens não negociaram a sua fé. Sabe, irmãos, quarto lugar, nós vamos caminhando aqui já às conclusões, né? Faltam apenas 2. O cristianismo radical é a prova viva, a manifestação do poder de Deus entre os homens. Por que não vivemos o evangelho radical, ou praticamos um evangelho meio de acordos, né? E um evangelho assim de conchavos, né? Se for bom a gente faz, se der certo a gente negocia, né? Eu cedo aqui, você cede ali, não é? Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Não, um cristianismo radical, veja o que diz a Bíblia, é a prova viva da manifestação do poder de Deus entre os homens. Dá uma olhada em Atos 4:10, Atos 4:10, olha o que diz a Bíblia. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, veja o final do versículo, em nome desse Jesus, em nome de Jesus, é que este homem, ele fala do paralítico, esse homem está são, ele está curado diante de vocês. Repita comigo uma frase aí, vamos lá. Contra fatos não há argumentos. Vamos lá, Alex. Contra fatos não há argumento. Você que está em casa me acompanhando aí, e tem um grupo, e dobrou aqui, ó. O pessoal mandou mesmo o negócio, ó. Crente obediente, rapaz. Pedi para mandar, mandou mesmo, viu? Você que entrou agora, depois volta para ouvir todo o sermão. Aqui não vou vender meio ingresso não, inteira. Vamos ouvir o sermão todo, né? Olha só, gente, que coisa linda. Você que está aí, bota aí assim, ó. Contra fatos não há argumentos. Vamos ver quem vai ser o primeiro a botar que está em casa. Se botar aqui do santuário, eu vou chamar a atenção. Porque, poxa, vocês estão ouvindo aqui, né? Não bota aí não. Quero ver de casa. Contra fatos não há argumentos. O nome desse sujeito, não sei, é um paralítico. Desde que nasceu, estava paralítico. Mas agora todo mundo está dizendo, pastor, ele está curado. Contra fatos não há argumentos. Dá uma olhada em Atos 4,14. Dá uma olhada em Atos 4,14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, a Bíblia diz, Atos 4,14, nada tinham a dizer em contrário. Obrigado aí, Mário Lúcio, você pegou aqui, Mário, no santuário, não pode botar não, você está no santuário aqui.
Rosana, Nádia, Eliane, o pessoal está conectado aí. Se você confirmou o que eu estou dizendo, contra fatos não argumentos, você está agora em Atos 4,14. Ninguém, está escrito na Bíblia, podia dizer o contrário. Por quê? Era paralítico, todo mundo sabia. Eles olham o homem curado e dizem: está curado. Está curado em nome de Jesus. O poder do Evangelho é real, o poder de Deus é real, a cura é real, é um fato que todos podem ver e contar e testemunhar. Veja Atos 4,16. Atos 4,16. Por isso o Evangelho é radical, porque ele é um fato e ninguém pode mudar uma verdade. Atos 4,16. Veja o que diz a Bíblia: porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Contra fatos não há argumentos. Um cristianismo radical é a prova viva da manifestação do poder de Deus entre os homens. Quinto lugar, irmãos, um cristianismo radical é marcado pela coragem e pela ousadia. Não se desenvolve o cristianismo radical e não se pratica uma fé radical sem coragem e sem ousadia. Atos 4,13 diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que aqueles homens tinham estado com Jesus. O que é que deu testemunho de Jesus na vida deles, irmãos? O que é que fez com que aqueles homens percebessem de forma maravilhosa que aqueles homens eram homens de Jesus? A ousadia. Um cristianismo radical é marcado pela coragem e pela ousadia sempre. Pode procurar na história do cristianismo. Um cristão radical viverá com ousadia e com coragem. Diante das ameaças, não retrocedem. Atos 4,17. Mas para que não divulguem mais esse evangelho ao povo, ameacemo-los, disseram os homens. Atos 4,17. Chamando aqueles homens, Atos 4,18, disseram: não falem mais e não ensinem mais nesse nome. Atos 4,21, a pior de todas as ameaças, mas eles ainda os ameaçaram. Como viver um cristianismo radical se cedemos à primeira ameaça que sofremos? Se nos curvamos à primeira intimidação que vem sobre nós? Baixa esse som aí, meu filho, né? Tá, esse seu evangelho está me perturbando. Eu digo: a sua música mundana não? Um dia lá, o vizinho nosso ligou um bailão lá, um negócio, uma música doida lá. Aí eu peguei 2 caixas, botei na janela, liguei lá, a melhor música evangélica. Aí ele ligou para mim: ô meu amigo, sua música está falando. Eu falei: a sua não? Radical. Ele desligou a dele, eu falei: agora também vou desligar a minha, que aí eu botei o fone e fiquei só para mim. Ele não gostou da dele, eu falei: também não gostou da minha, mas eu vou, né, ser radical. Música com música, bênção com bênção. Você bota a sua, bota a minha, direitos iguais. Quanto você botou de volume? Eu botou no 33, vou botar no 33. Se você baixar para 29, baixa 21. Se você desligar, eu desligo. Mas eu amei aquele homem, porque eu dei o que eu tinha de melhor, o evangelho de Jesus. Cristianismo radical, ele não se dobra às ameaças, ele vai com amor e com dedicação e com o sentimento de que está cumprindo em Deus a sua missão. Ele vai amar aquelas pessoas, mas ele vai manter-se firme, mesmo quando é ameaçado ou intimidado a negar a sua fé. A coragem desses homens não é baseada em obediência cega ou um caminho cego e burro, não. A coragem desses homens é baseada na obediência e na fé. Veja Atos 4,19. A resposta de Pedro diz como ele baseia a sua ousadia e a sua coragem. Onde ele está fundamentado? Atos 4,19. Respondendo Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós do que a Deus. Por quê? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Coisa interessante, irmãos, eles poderem dizer essa expressão, né? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando ele diz importa obedecer a Deus que aos homens, o que ele está dizendo? A minha ousadia, o meu radicalismo, ele está alicerçado, pastor Fábio, na obediência a Deus. Obediência radical, incondicional ao nosso Deus. Em último lugar, eu quero terminar como prometi, é a conclusão da mensagem. Tanto você que está em casa, como você que está aqui, se tens no seu coração o desejo de acompanhar essa mensagem até o final, em casa onde você está, pegue a sua Bíblia agora, por favor. Pode pegar, eu espero. Vocês aqui, peguem sua Bíblia, fiquem de pé. Eu queria agora que vocês tivessem contato íntimo com a palavra de Deus revelada.
Se você não está com a sua Bíblia, fique do lado de alguém aí que está com a Bíblia. Eu queria que você olhasse para a Bíblia agora e encontrasse como último ponto dessa mensagem. Eu só vou ler, eu não vou explicar, o texto é explicável por si só. Um cristianismo radical é cheio de vida e de poder. Abra comigo Atos, capítulo 4, versos 24 a 31. E é com esses versículos que eu quero encerrar a meditação dessa noite. Atos 4, de 24 a 31. Me acompanhe, eu vou lendo e você vai lendo na sua Bíblia, Atos 4, de 24 a 31. Diz assim a palavra de Deus: E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Veja o verso 29, irmãos. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, mas concede aos teus servos, que cristianismo radical, gente. Concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto o Senhor, olha o que eles pediram, ousadia, para que Deus através deles pudesse realizar um ministério poderoso. Olha o que eles pediram. Enquanto, verso 30, estendes tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios, pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Que o nosso cristianismo radical seja poderoso, cheio do Santo Espírito de Deus, para anunciar com ousadia curas, sinais e prodígios, de que a nossa fé está alicerçada em Deus, de que a nossa crença está fundamentada em Deus. Nós somos radicais, nós temos raízes, nós temos alicerce, nós temos berço, nós temos origem, e a nossa origem é lá na cruz de Cristo, porque lá eu morri, mas lá naquela cruz eu nasci, para ser ousado em Cristo, para que paralíticos possam andar, para que cegos possam ver, para que perdidos encontrem a Jesus. Que Deus, através do seu Santo Espírito, nos capacite a praticar, sim, a praticar, não é ler, nem teorizar, a praticar um cristianismo radical. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, abençoe a igreja reunida neste lugar, aqui em casa, e aqueles que ouviram esta mensagem. Quantos, Senhor, precisam hoje ser despertados e impactados por essa palavra? Quantos cristãos tímidos, quantos cristãos não têm ousadia ou mesmo coragem de resistir à primeira ameaça e sofrer, como diz a Escritura, perseguição por amor a Cristo. Ensina-nos, Senhor, a amar o seu Evangelho e a desfrutar nesse tempo o privilégio de viver um Evangelho radical, não de intolerâncias ou incompreensões, mas um Evangelho capaz de defender, de resguardar, de proteger e de transmitir a verdade que é Cristo, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por quê? Foi-nos pregado por Pedro e João, em nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A mensagem é radical, mas é de esperança, é de salvação e de certeza de salvação em Cristo. Abençoe sua igreja aqui no templo e em casa. Obrigado pelo privilégio de mais uma vez pregar a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção, e já daqui a pouquinho nossa equipe vai terminar o culto dessa noite.